Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Igreja, a palavra que nós vamos estudar hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. E diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Irmãos, nessa passagem, um grande milagre acontece. O Senhor Jesus, ele realiza a cura de um cego de nascença. Jesus, naquele momento, ele abriu os olhos de um cego que passou praticamente, porque a Bíblia diz que Jesus viu um homem, não fala se era a idade dele, mas nós acreditamos que ele já não era mais criança nem adolescente. Então ele passou praticamente a vida inteira, até aquele momento, cego, vivendo nas trevas. Mas o Senhor Jesus viu ele e realizou um milagre na vida dele. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que esse versículo ele quer dizer para as nossas vidas, igreja? Que ele abriu o cego daquele homem ontem. Ele abre os olhos dos cegos hoje. Ele abre os olhos do cego eternamente. Aqueles que vivem nas trevas, o Senhor Jesus nessa noite, ele está dizendo que ele pode abrir os nossos olhos. Salmos capítulo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a luz. E a lâmpada que resplandece o quê? A glória de Deus. Então aquele cego, ele vivia nas trevas, mas quando ele teve um encontro com a luz, o que resplandeceu na vida dele foi a glória de Deus. E vamos lá, João 9:1. Vamos entender um pouquinho. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. A Bíblia não poderia ter escrito: passando Jesus, viu um cego. Mas por que a Bíblia fala: e passando Jesus, viu um homem cego? Deixa bem claro que Jesus estava passando e Jesus ouviu. Irmãos, o cego, ele não podia ver Jesus, porque ele era cego. Mas Jesus o viu. O cego Bartimeu, ele foi no caminho. Então ele gritava, porque a multidão apertava ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele gritou, ele exerceu ali o poder da sua fé e Jesus o atendeu. Mas o interessante é que nessa passagem foi Jesus quem viu aquele homem cego, irmãos.
Não foi ele, foi Jesus quem viu. Então, existem muitas pessoas hoje no nosso meio que muitas vezes nós não temos uma deficiência física, uma deficiência visual, como aquele homem ele tinha. Ele tinha uma deficiência visual, ele não enxergava. Mas o Senhor Jesus, mais na frente, ele está dizendo que ele não queria curar aquele cego só daquela deficiência física dele, mas de uma cegueira espiritual. Porque muitos de nós enxergamos muito bem, porém, nós vivemos nas trevas, muitas vezes por falta do conhecimento, por falta do entendimento, por às vezes, como foi apregoado, por orar e não receber, porque estamos orando de uma maneira errada. Mas, o que Jesus, ele viu aquele cego, e nessa noite, o Senhor Jesus, ele vê cada um de nós, e como ele livrou aquele cego das trevas. Por quê? Porque a pessoa que não enxerga, se a gente fechar por um minuto os olhos, o que nós vamos ver? Tudo escuro, trevas. Então, se o Senhor Jesus livrou aquele cego daquele momento das trevas, Ele quer nos livrar nessa noite de toda cegueira espiritual, seja ela física ou seja espiritual que estamos passando. Amém? Por quê? Porque lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, irmãos, existem pessoas que não enxergam o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus enxerga muito bem cada um de nós. Amém? E por que aquele homem, ele nasceu cego? Na cultura judaica, irmãos, os judeus, os fariseus, as pessoas da época, até os discípulos, nós vamos ver aqui, eles associavam todo o sofrimento que uma pessoa vivia a um pecado não confesso. Então, aquele homem cego, ele passou a vida inteira dele dependendo da compaixão das pessoas, dependendo da caridade das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia fala que os cegos, os coxos, eles ficavam à porta dos templos, eles ficavam na entrada das cidades a mendigar, a pedir esmolas. Então aquele homem, ele passou a vida inteira dele mendigando, dependendo das pessoas. E todo mundo que passava ali achava que aquele homem estava naquela situação devido a um pecado não confesso. E aquele homem, irmãos, quando Jesus o viu, e olha só para você ver que interessante, Jerusalém, ali naquele momento, muitas pessoas, muita aglomeração. A palavra mesmo de Deus fala que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes, quando ela tocou, Jesus falou assim: alguém me tocou. Mas a multidão estava ao lado dele, e os discípulos falaram assim: mestre, a multidão te toca, porque eram muitas pessoas. Aí Jesus falou: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Então, no meio daquela multidão, aquela mulher, ela abaixou, ela foi por baixo para tocar. Por quê? Porque eram muitas pessoas. Então, assim, naquele momento, irmãos, quando Jesus, ele passava por Jerusalém, ele viu aquele homem. Ele viu. Então, irmãos, nós, às vezes, do nosso lado, existe pessoas, irmãos da nossa fé ou da nossa própria família, muitas vezes passando alguma dificuldade, algum problema, e nós fazemos como aquela multidão, nós
não nos importamos com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós consideramos todos como multidões. Mas Jesus, ele não vê a multidão. Jesus, ele vê cada indivíduo. Jesus vê cada ser humano. Ele sabe, irmãos, o que eu tenho passado. Ele sabe o que você, o que cada um de nós tem passado. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele não dá um fardo maior do que eu possa carregar. Então, às vezes, se você olha para o meu problema, para a dificuldade que eu estou passando, você vai falar, isso é bobeira, eu tiro de letra. Ou às vezes, se eu olho para o seu problema, eu falo, isso aí não é nada. Mas nós não sabemos o que cada um passa, mas Jesus sabe. Jesus sabe no mais íntimo o que cada um passa, o que cada um necessita, o que cada um precisa. Então, irmãos, Jesus, ele não viu apenas um homem cego. Ele viu a humanidade daquele homem. Ele viu o individual daquele homem. E ele mostrou para os seus discípulos, porque naquele momento os discípulos foram o quê? Preconceituosos. João capítulo 9, 2, e disse, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Nós, muitas vezes, irmãos, nós somos seres humanos assim. Nós julgamos o que não sabemos, condenamos com preconceito, sem nos colocarmos muitas vezes no lugar da pessoa, sem saber o que aquela pessoa ela está passando. Muitas vezes tratamos até com quê? Com indiferença o que aquela pessoa está passando. Porém, Jesus, ele não vê assim. E nós também, quando olhamos às vezes, seja uma deficiência física, um problema que aquela pessoa está passando, a gente olha e fala, olha lá, deve estar em desobediência com a palavra. Olha lá, Deus está castigando. Às vezes no dia de hoje a gente acha que Deus, ele castiga as pessoas. E lá em João, capítulo 12, 47 ao 48, diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Igreja, o que o nosso Deus é justo. O que o nosso Deus é, o justo juiz. Então, uma coisa nós temos que entender. O que nós plantamos, nós vamos colher. Deus, ele não é injusto. Então, se eu estou passando por alguma situação na minha vida, eu tenho que parar e analisar e fazer a seguinte pergunta para o Senhor. Meu Deus, o porquê eu estou passando de tudo isso? Mas o porquê sem o quê? Sem questionar. Por quê? Porque em João 9, 3, olha o que ele respondeu para os discípulos Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Irmãos, aquele homem nasceu daquele jeito para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Irmãos, quando Lázaro adoeceu, antes dele morrer, ele adoeceu e Marta e Maria, sua irmã, mandaram um recado para o Senhor, para vir falar, mestre, o meu irmão está doente. Jesus estava pregando, nas cidades vizinhas. E os discípulos falaram, Senhor, o Lázaro está doente. E o Senhor falou assim, existe doença que é para a morte, mas existe doença que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que entrar. Às vezes eu estou passando por alguma situação, eu tenho que entrar em juízo com meu Deus e falar, meu Deus, sem murmurar, sem questionar, meu Deus, o porquê que eu estou passando por que eu estou passando por tudo isso? Por quê, irmãos? Porque às vezes, se eu sofro
uma tragédia, se eu estou passando por alguma doença ou até uma deficiência física, o que eu tenho que fazer? Pedir forças, confiar no Senhor, porque olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Igreja, tudo passa pela vontade permissiva do Senhor. Tudo. Ah, mas é algo que eu vejo que é o diabo que está agindo. Se ele está agindo, é porque o Senhor tirou as mãos. Um exemplo muito claro que nós temos é a vida de Jó. Jó, ele vivia uma vida abençoada. Da noite para o dia ele perdeu tudo, ele ficou cheio de enfermidade. A tua esposa disse: conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morra. E olha o que ele disse para ela: falas tudo como qualquer doida, não receberei o bem do Senhor, não receberia o mal. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então, às vezes, eu estou passando por alguma coisa, eu tenho que confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que tudo é da vontade permissiva dele. Tudo, irmãos, tudo. E quando às vezes a gente passa por uma situação, é experiência que o Senhor Jesus nos dá. Hoje, você, às vezes nós não estamos entendendo o porquê de tudo aquilo. Mas lá na frente, você vai entender o porquê você passou por aquilo. Amém? Irmãos, só que o que Jesus fez? Ele usou daquela situação para mostrar para os discípulos e para todos que estavam ali que ninguém havia pecado. Nem ele, nem os seus pais, e que não era uma maldição hereditária. Mas o Senhor Jesus, ele usou daquela cegueira física daquele homem para mostrar que existia uma cegueira muito maior, muito mais pavorosa, que é uma cegueira que não deixa nós enxergarmos aquilo que está diante de nós. Segundo Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, diz assim, ó: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, as boas novas, a palavra do Senhor, ela é revelada para todos, exceto para aqueles que se recusam, exceto para aqueles que não querem receber a palavra de Deus. E muitos, consciente ou inconscientemente, quando não recebem a palavra de Deus, quando rejeitam a palavra de Deus, fazem de Satanás, fazem do diabo o seu Deus. Porque muitos preferem o colorido do mundo do que andar por um caminho estreito. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor, ele é estreito. A porta do inferno é larga, mas o caminho de Deus, ele é estreito. Mas, irmãos, quando nós estamos ali na obediência, crendo que o Senhor Jesus está ali conosco, pode vir a dificuldade que for, a gente permanece, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos conduz. Só que se eu me deixo levar por o que o mundo mostra, pelo colorido do mundo, eu desanimo. Eu acabo o quê? Desanimando na fé e olhando aquilo que eu não deveria olhar, porque eu tenho que olhar o quê? Para a palavra de Deus. Então, nessa noite, o Senhor Jesus, ele nos diz que não importa qual seja a deficiência humana que nós estamos passando, Ele tem poder para nos curar.
seja ela física ou espiritual, mas pelo poder da fé. Nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, João capítulo 9, 25 diz assim, ó. E respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Irmãos, Jesus, ele podia, como ele fez em vários casos, ter curado aquele cego. Só falar para ele, seja curado em nome de Jesus. Poderia, ele é Jesus? Não poderia? Mas por que ele não fez? Porque não somente a cegueira física dele, mas a cegueira espiritual, não só dele, mas a todos que estavam à sua volta. Ele queria que aquele homem o quê? Presenciasse. Ele queria que aquele homem o quê? Vivessem. E que a glória de Deus fizesse o quê? Se manifestasse na vida dele. Por isso que quando os fariseus chamaram o cego para interrogá-los, ele não teve medo, como seus pais tiveram. Ele falou: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e hoje eu vejo. Irmãos, aqueles fariseus, eles, em João capítulo 9, versículo 16, diz assim, ó. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Igreja, primeira coisa, os judeus, eles guardavam os sábados. E o sábado, guardar o sábado, ele é uma lei que está lá no livro Êxodo. Porém, Provérbios, capítulo 6, versículo 23 diz assim, ó. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repressões da correção são o caminho da vida. Jesus, ele não veio abolir a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Mas a palavra de Deus diz que primeiro é o mandamento. Qual é o segundo maior mandamento que nós conhecemos? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus, ele curava aos sábados, ele não estava descumprindo a lei. Pelo contrário, ele estava cumprindo o segundo maior mandamento. Ele estava amando o teu próximo como a ti mesmo. E o que vem primeiro? Acabamos de ler. Lâmpada é o mandamento. Lei é luz. Então, é errado eu guardar o sábado, eu não trabalhar o sábado. Irmãos, cuidado. Porque às vezes nós queremos cumprir a lei e deixamos de cumprir o mandamento. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, sim. Mas nós temos que fazer o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, irmãos, os fariseus, eles questionavam, eles acusavam: esse não é de Deus porque ele não guarda os sábados. Mas ele amava o próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus diz que houve dissensão. A Bíblia diz que é necessário ter dissensão para que a verdade apareça, para que a verdade se manifeste. Porém, irmãos, em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olhando para aqueles fariseus, para aquela multidão que estava ao redor daquele homem, eles não amaram. Eles não amaram, eles deixaram de amar, porque eles não exerceram ali a misericórdia na vida daquele cego. Pelo contrário, mas a Bíblia já diz que a iniquidade,
ela ia se multiplicar. Então, por isso, o amor se esfriaria. Amém? Jesus, ele é a luz do mundo. João 9, do 4 ao 5, diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, por causa da sua unidade com Deus, Jesus, ele viveu aquilo que o Pai queria que ele vivesse para ele. Ele cumpriu aquilo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele estava mostrando que ele queria que a humanidade tivesse unidade com ele. Irmãos, o Senhor Jesus não fez um inferno. O inferno não é para o ser humano. O inferno é para Satanás e para os seus demônios. Mas as pessoas estão caminhando a passos largos em direção a quem? Ao inferno. Sabe por quê? Porque João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É o Senhor Jesus, é a palavra, é o verbo. Jesus veio ao mundo para salvar cada um de nós. Mas a própria palavra de Deus diz que os homens, eles têm amado mais as trevas, mais as coisas que há no mundo do que Ele. Quer ter resposta das suas orações, quer ter vida com Deus. Nós temos que ter unidade com o Senhor Jesus. E para ter unidade com o Senhor Jesus, eu tenho que fazer o que a palavra dele diz. Eu tenho que fazer o que está escrito. Jesus untou os olhos daquele cego com lodo. João 9,6 diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Por quê? Jesus, na terra ele cuspiu e fez lodo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmãos, quando o Senhor Jesus criou primeiro Adão, o homem, ele fez do pó da terra, cabeça, tronco, membros, ele usou ali o pó da terra. Então o que Jesus fez? Aquele homem, ele era cego. Jesus cuspiu na terra, pegou o pó da terra, fez lodo e untou os olhos. O que Jesus estava mostrando naquele momento? Ele tinha sim uma deficiência física, mas ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele restaurou a visão física naquele momento daquele homem. Irmãos, o poder que o Senhor Jesus tem, nós não podemos mensurar, compreender. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus, para Ele, não há impossível. Tudo é possível àquele que crê. E olha esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 1, do 27 ao 29. Ele falou muito comigo, porque eu me vi muito nesse versículo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as quais não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Irmãos, Deus escolheu aquele homem cego para mostrar ali para os fariseus, para todos aqueles que se achavam que era alguma coisa, para mostrar que aquele homem cego, ele teve muito
que ensinar, porque o testemunho dele, aonde ele passava, se falava da palavra de Deus. Então, às vezes nessa noite, você entrou aqui se sentindo fraca, débil, desprezível. E Jesus está dizendo: eu escolhi para confundir os fortes, os sábios. Amém? João 9:7 diz assim: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé, ele foi construído por ordem do rei Ezequias. Os seus trabalhadores fizeram um túnel subterrâneo a partir de uma fonte do lado de fora do muro da cidade, com o objetivo do quê? De abastecer Judá. Então as pessoas, elas poderiam ir, ter livre acesso, sem ter medo, sem temer. E por que Jesus mandou aquele homem ir se lavar no tanque de Siloé do lado de fora do muro? A fonte se chamava Enviado. E o que veio para limpar os olhos daquele cego se chama Jesus. Irmãos, tudo que tem na Bíblia, até o ponto e a vírgula, ela tem um significado. Então quer dizer, até o tanque que ele mandou aquele cego se lavar tinha um propósito. Tinha um propósito por tudo, por trás de tudo na vida daquele homem. Tinha um propósito. Amém? João 9, do 17 ao 25. Os fariseus tornaram, pois, a dizer ao cego, chamaram novamente o cego para o templo e disse: tu que dizes que aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não mandaram chamar os pais que agora via. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho que vós dizer ter nascido cego? Como pode, pois, ver agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falhará por si só. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus? Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego agora, vejo. E continua: então os injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, porém nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus fala com Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis onde ele é. Contudo, me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, e este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam eles e disse-lhe: tu és nascido todo no pecado, e nos ensina a nós? E expulsaram. Irmãos,
Os fariseus interrogaram os cegos. O cego, que era cego, já não era mais cego. E falou, mas como pode tu abrir os olhos? E não acreditaram e chamaram os pais. E os pais, irmãos, com medo de serem expulsos da sinagoga, fizeram o quê? Pergunta para ele. Eu sei que ele nasceu cego. E mais uma vez os fariseus interrogaram o cego. E ele falou, ele me abriu os olhos. Irmãos, quando expulsaram aquele homem de dentro do templo, Jesus, ele estava do lado de fora, calmo, sereno, observando tudo que havia acontecido com aquele homem. Por quê? Porque na realidade, aquele que não era mais cego, ele conseguiu enxergar aquilo que toda aquela casta de religiosidade não teve a coragem de enxergar. O que os seus pais não tiveram coragem de enxergar. Por quê? Porque quando ele foi expulso do lado de fora, quem estava esperando ele era Jesus. Jesus não estava dentro do templo. Jesus estava do lado de fora. Porque João 9, do 35 ao 38 diz assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrou-lhe e disse, crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, é preciso, nessa noite, nós abrirmos os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor está querendo nos dizer, para aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. João 9:39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que vejam, sejam cegos. Muitas vezes para as pessoas lá fora, nós somos cegos. Mas o Senhor Jesus está dizendo, cegos são eles. Porque aqueles que se dizem que vê, é eles que são cegos. Então, eu faço uma reflexão e entrego a palavra. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nessa noite, deixa Jesus abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e ver aquilo que Ele tem preparado para nós. Abra o teu coração para Jesus entrar e sarar todas as feridas, seja elas físicas, seja elas espirituais. O tanque de Siloé, irmãos, Jesus mandou ele no tanque de Siloé, o enviado, a casa de oração, onde nós estamos congregando, onde nós estamos aqui pregando a palavra. É aqui que pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo usa para abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não seja mais um do qual Satanás, ele tem tirado e quer tirar a nossa visão. Abra os olhos, porque sobre nos nossos olhos nós vamos conseguir ver e contemplar a glória de Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Olha que interessante isso. Se a gente pegar alguns capítulos antes de João, nós vamos ver Jesus entrando dentro do templo e virando todas as mesas e falando, vós fizestes da casa do Pai um covil do quê? De ladrões, uma morada de demônios. É isso que ele estava dizendo, porque o espírito que age num ladrão, nós já sabemos, é aquele que veio para roubar. E quem veio para matar, roubar e destruir,
é o inimigo das nossas almas. Então, se eles fizeram daquele lugar um covil de ladrão, uma morada de demônios, nós já também aprendemos naquilo que nós lemos que o príncipe desse século fez o quê? Cegou. Em outras palavras, todo mundo que estava lá dentro estava tudo cego. Todos, sem exceção. Aí Jesus vai lá, cata um homem que é cego fisicamente e envia esse homem, por isso que ele lavou no tanque de Siloé. Ele vai lá, unta, mostra que ele é Deus, porque ele fez como Deus fez no princípio, formando o homem com barro da própria mão, constituindo. A saliva significa o soprar, porque quando a gente sopra, o que sai da nossa boca? Saliva, é o que flui de dentro. Então estavam tudo cego. Ele envia uma pessoa que era cega e que agora estava enxergando. Só que aquele homem não passou a enxergar somente fisicamente, ele passou a enxergar espiritualmente também. A primeira coisa que Deus faz, Ele abre as nossas visões, o quê? Espirituais, para nós enxergarmos. E uma vez que a gente buscou o reino em primeiro lugar, uma vez que abriu os nossos olhos espirituais, o físico se tornou o quê? A consequência. Aí Ele catou um homem que outrora estava cego e agora tem visão e mandou lá no meio dos escribas e fariseus. E nós já aprendemos que eles habitam onde? No deserto, porque são tudo ovelhas murmuradoras. E se tem uma coisa que Deus manda a gente, fala o quê? Sai do meio deles, sai do meio deles. A hora que expulsaram eles, olha a ovelhinha que aos olhos de todo mundo estava perdida, e na verdade quem estava perdido era todos aqueles que estavam lá dentro daquele ambiente. A hora que ela saiu, Jesus vai ao encontro da tua ovelha, porque ele saiu do meio, porque ele se retirou do meio, que ele não deveria. Lembra que a gente sempre ensina? Se o príncipe desse século habitar dentro da casa, vai, porque Jesus está do lado. Quantas sinagogas que se dizem sinagogas de Deus e são sinagogas de Satã. Todo mundo lá dentro está tudo cego, não estão enxergando Jesus, e para isso o Pai enviou, para que a gente veja o Filho e creia nele. Aquelas pessoas viam o Filho, mas não acreditavam. Aquele homem nunca tinha visto, mas quando ele se apresentou para ele, que ele viu o Filho, naquele mesmo momento ele creu no Filho. Que venhamos estar nos ambientes que Jesus está, que saiamos do meio das sinagogas de Satanás, porque essa história é muito clara daquilo que mostra o que é uma sinagoga de Satanás. Tudo cego, não estão enxergando nada, não tem entendimento das escrituras sagradas. Amém, irmãos? Boa foi essa palavra no nome de Jesus.